Bem-vindo ao canal. Jesus existiu ou não? Jesus não existiu. Será? Não há nenhuma evidência legítima de que Jesus realmente existiu no registro histórico. Será? A Bíblia é a palavra de Deus, e como Deus não pode mentir, sabemos que sua palavra é verdadeira. O Antigo Testamento profetizou que Jesus viria, e o Novo Testamento nos diz muito sobre sua vida, ministério e morte. Portanto, podemos ter certeza absoluta de que ele existiu. As pessoas que defendem a ideia de que o Jesus divino nunca existiu, mas apenas o homem Jesus Cristo, foram chamadas de mitos de Jesus, mas essa noção é amplamente rejeitada por historiadores acadêmicos. Alguns estudiosos escreveram sobre o mito de Jesus. Rudolf Bultmann, Gunther Borkamp, Willy Marssen, Robert van Voors. Esses são 4 estudiosos críticos que rejeitaram os elementos milagrosos da vida de Cristo. Eles acreditam que a pessoa de Jesus existiu, mas não acreditam que ele seria filho de Deus, ou o próprio Deus. É claro que a dúvida sobre se Jesus realmente existiu é infundada e não vale a pena ser refutada. Nenhuma pessoa sã pode duvidar de que Jesus está por trás do movimento histórico cujo primeiro estágio distinto é representado pela mais antiga comunidade palestina. Rudolf Bultmann. Duvidar da existência histórica de Jesus foi reservada para uma crítica desenfreada e tendenciosa aos tempos modernos, na qual não vale a pena entrar aqui. Gunther Borkamp. Sou da opinião, e é uma opinião partilhada por todos os historiadores sérios, que a teoria que Jesus nunca viveu, que era uma figura puramente mítica, é historicamente insustentável. Willy Marssen. Os estudiosos contemporâneos do Novo Testamento normalmente têm visto seus argumentos, isto é, os mitos de Jesus, como tão fracos ou bizarros que os relegam a notas de rodapé, ou muitas vezes os ignoram completamente. Robert van Voors. Muitas outras dessas fortes declarações contra o mito de Jesus poderiam ser citadas. Por que tantos estudiosos, sejam liberais, críticos ou conservadores, concordaram que não há justificativa para afirmar que Jesus nunca viveu? Considere os seguintes fatos e pense se faz mais sentido acreditar que Jesus existiu ou não. Mateus, discípulo de Jesus, escreveu o Evangelho segundo Mateus como testemunha ocular sobre Jesus e seu ministério. Marcos, seguidor de Jesus, escreveu o Evangelho segundo Marcos como testemunha ocular sobre Jesus e seu ministério. Lucas, seguidor de Jesus, entrevistou testemunhas oculares e depois escreveu o Evangelho segundo Lucas sobre Jesus e seu ministério. João, discípulo de Jesus, escreveu o Evangelho segundo João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse, todos os quais afirmam a existência de Jesus. Pedro, discípulo de Jesus, escreveu 2 cartas sobre Jesus e pregou sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo poucas semanas após os eventos ocorrerem. Paulo, opositor convertido ao encontrar o Senhor ressuscitado, escreveu pelo menos 13 livros do Novo Testamento. Flávio Joséfo, ano 37 100 a.C., líder militar e historiador judeu, escreveu sobre Jesus em 2 ocasiões. A autenticidade de uma ocorrência, conhecida como Testimonium Flavianum, é muito contestada, mas seu relato da execução de Tiago é geralmente aceito, e ele mencionou Tiago, o irmão de Jesus que foi chamado de Cristo. Tácito, 56-120 d.C., grande historiador romano, relatou que, depois que rumores se espalharam sobre Nero queimando Roma, Nero precisava de bodes expiatórios para o crime e escolheu cristãos. Seu nome vem de Cristo, que, durante o reinado de Tibério, havia sido executado pelo procurador Pôncio Pilatos. A pesquisa histórica é realmente útil. Dependendo de vários fatores, pode levar a um grau bastante alto de confiança sobre se certos eventos realmente ocorreram ou se certos indivíduos realmente existiram. Mas os cristãos podem ter mais do que apenas um alto grau de confiança sobre essas coisas. Podemos ter plena certeza desses eventos porque a palavra infalível de Deus revela que Jesus viveu, foi crucificado e depois ressuscitou.
A Bíblia não é uma obra de ficção, é a palavra de Deus, e é verdadeira do princípio ao fim. Ela descreve com precisão como Deus fez o mundo em 6 dias normais e fez o homem e a mulher à sua imagem antes de contar sobre a rebelião do homem contra seu Criador. Embora mereçamos a morte por nossos numerosos pecados, Romanos 3:23, 6:23, Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus pagou a penalidade por nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados e restaurados a um relacionamento correto com Deus, João 3,16. Jesus previu sua própria morte e sepultamento, Mateus 12:40, assim como os profetas do Antigo Testamento centenas de anos antes, Isaías 53:8, Daniel 9:26. Esta foto é do possível sepulcro de Jesus em Israel. Ele até previu que ressuscitaria dos mortos, Mateus 20:17 e 19, e disse que sua ressurreição seria o único sinal milagroso que ele realizaria para os incrédulos, Mateus 12:38 e 40. De fato, o apóstolo Paulo disse aos filósofos em Atenas que Deus forneceu provas da mensagem que ele pregou ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Atos 17:31. Areópago em Atenas, onde o apóstolo Paulo falou sobre Jesus. Os escritores do Novo Testamento não inventaram esses eventos em suas mentes. Em vez disso, sendo guiados pelo Espírito Santo, eles infalivelmente registraram a história. A maioria deles morreu como mártir, verificando assim a veracidade de seu testemunho escrito. Como resultado, o mundo inteiro pode conhecer as maravilhosas obras do Senhor e ser avisado de seu julgamento vindouro. Papiro do Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Todos os que o rejeitam sofrerão as consequências eternas por seus pecados. Aqueles que se afastarem de seus pecados, arrepender-se, e invocarem Jesus para salvá-los serão perdoados e passarão a eternidade com seu Criador. E você? Você continuará sua rebelião orgulhosa contra o Deus que o criou, o Deus que você sabe que existe? Você pode pensar que você é uma boa pessoa e que se existe um Deus, ele o deixaria entrar no céu porque você não é um assassino, estuprador, etc. No entanto, Jesus disse que aqueles que não estão com ele são contra ele, Lucas 11:23, portanto, a menos que você coloque sua fé em Cristo, você será julgado e sofrerá por toda a eternidade. Você não pode se salvar sendo uma pessoa boa, porque você já é culpado de pecar contra o Deus infinitamente santo. A salvação do pecado só pode ser encontrada em Jesus Cristo, Atos 4:12, o Filho de Deus que carregou nossos pecados na cruz, 2 Coríntios 5:21, para que pudéssemos ser salvos. Obrigado.